Chegamos aí, turminha, em mais uma questão de cálculos químicos para a gente resolver, tá, galera? Como eu falei, esse ano de 2024, o Enem caprichou em questões aí envolvendo o cálculo, para ninguém poder dizer, eu vou passar medicina, mas eu não quero acertar estequiometria não, porque são questões difíceis, não conto muito na TRI, vai ter que aprender cálculos químicos e estequiometria, tá, gente? Questãozinha bem interessante, vamos resolver, tá, galera? Olha só. A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de aproximadamente 5 gramas de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 gramas desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado Sal Light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é de cerca de 50% de NaCl e 50% de KCl em massa. Dados as massas molares do sódio, do cloro e do potássio. Ainda que os brasileiros consumam apenas sal light, a massa de sódio ingerida em excesso será mais próxima de... Gente, atençãozinha para você não errar aqui a interpretação, tá? Questões de cálculos químicos, olha só. A interpretação ela é extremamente importante, ok? Então vamos lá. Ó. Repara qual é a pergunta feita aqui, ó, turma. A pergunta feita é qual é a massa de sódio, não é a massa de sal, isso é importante. E ele quer saber a massa de sódio ingerida em excesso. Muita atenção nessa interpretação aí, tá, galera? Senão você perde a questão. Qual que é o excesso? Bom, gente, convencionalmente, o excesso de NaCl, deixa eu consertar aqui, ficou feio, seria um excesso, seria um excesso de 7 gramas. Era para consumir 5, ela consome 12. Qual é o detalhe? O detalhe é que dessas 12 gramas, no sal light, apenas metade é de NaCl. De forma que metade de 12 gramas é 6 gramas de NaCl. As outras 6 gramas é do KCl. Ou seja, a massa de NaCl em excesso é de 1 grama. Tá bom? Tem gente que vai marcar a letra B, tá, galera? Só que a pergunta não é a massa de NaCl em excesso, é a massa do sódio. Se fosse a massa de NaCl, era só uma questão de matemática aqui, né, gente? Essa questão aqui, qualquer professor de matemática faria. Mas não, eu quero saber a massa de Na aqui dentro. Como é que eu sei aqui separar qual é a massa do Na e qual é a massa do Cl, que somado vai dar esse 1 grama? Aí a gente usa as massas molares. Cada NaCl, gente, tem um Na e um Cl. A proporção deles dois está numa proporção de 1 para 1. Vocês concordam comigo? Tirando a ideia da proporção em mol, que é de 1 para 1, e botando uma proporção em massa, o que eu vou dizer? A massa do NaCl é igual a 23,35,5, que vai dar igual a 58,5 gramas. A massa de 1 mol de Na é de 23 gramas, é a própria massa molar. Essa é a massa molar, é a massa de 1 mol de NaCl. Essa é a massa molar, a massa de 1 mol de Na. A proporção é essa. Então, das 58,5 gramas de NaCl, 23 vem do sódio e os 35,5 vem do cloro. Mas eu quero saber só a massa do sódio, tirando a parte do cloro. Então, se tiver 1 grama de excesso de NaCl, qual é a massa de sódio que tem aqui? A massa de sódio em excesso é igual a 23 sobre 58,3, que dá aproximadamente 0,4 gramas de Na em excesso. Então, assim eu descobri a massa aqui de Na do sódio em excesso, tá, gente? Alternativa A. Então, questãozinha aí interessante, tem que tomar cuidado aí com a interpretação e com realmente a leitura aqui, tá bom, gente? Porque ele quer saber só do excesso. Não adiantava calcular os 12 gramas, calcular dos 5 gramas. É o excesso, a diferença entre as 6 gramas e as 5 gramas aqui, tá bem?